Já estamos de volta para o último bloco de hoje do Hora Geral. Estamos conversando com o Dr. Sérgio Paulo Camargo, médico cardiologista. Dr. Sérgio Paulo, eu queria deixar também esse último bloco para os nossos amigos da melhor idade. E quando eu vejo longevidade, eu espero que essa longevidade ela venha também com uma saúde. Porque você se aposenta, chega aos 60, 70 anos, ficar de repente em casa, não tem o que fazer. No meu entendimento, isso só abrevia o tempo de vida dessas pessoas. Hoje nós observamos, tem idosos que estão aí praticando surf, estão dançando, estão praticando atividade esportiva. Tudo isso é importante. E às vezes um diagnóstico simples não é tão valorizado. Essas pessoas, na terceira idade, às vezes com uma prática esportiva pequena, elas conquistam a saúde, a longevidade e o mais importante, me corrija, por favor, algumas chegam até a deixar de lado alguns medicamentos, não precisam mais deles. Sem dúvida nenhuma, Douglas. O homem, veja como é que nós somos. Nós somos feitos de articulações. Né? Sim. Nós somos feitos para movimento. Nós somos feitos para movimento. É interessante as pessoas irem ao meu consultório. O senhor está fazendo exercício? Eu caminho. Como se caminhar, Douglas, fosse um sacrifício. O caminhar é uma obrigação do bípede. Ou seja, o caminhar é uma obrigação nossa. Nós somos programados para andar. Nós somos programados, todo o nosso corpo, se nós analisarmos, ele foi feito para movimento. No momento que nós não movimentarmos, nós vamos atrofiar esse corpo. E o pior de tudo, seguido a atrofia da nossa condição músculo-esquelética, nós vamos ter uma atrofia maior, que é a atrofia da nossa atividade cerebral. Ou seja, o movimento é uma condição absolutamente necessária, principalmente no paciente da terceira idade. Obviamente, como eu disse, esse deve se cercar de alguns cuidados, né? No sentido de um horário que seja uma temperatura mais aprazível, hidratar, usar roupas confortáveis, né? E fazer exercício que não o coloque em risco de quedas, que é o grande problema na terceira idade, que nós vemos com muita frequência, são as quedas. Principalmente, vai aqui um chamado aos nossos poderes aí, das nossas calçadas, né? Nós temos as nossas calçadas e as nossas bicicletas, que são dois grandes fatores de sérios eventos nos nossos pacientes idosos. Então, o movimento, Douglas, você está coberto de razão. Não só nós vamos poder oferecer ao idoso uma melhor qualidade de vida, como muitas vezes nós vamos poder sim retirar muito dos medicamentos que hoje ele toma. Não é uma atividade física, mas acaba tendo um movimento, como o doutor Sérgio Paulo falou. Ali no Canal 1 tem um espaço que é o Cantinho da Seresta. Eu já tive a oportunidade de ir lá algumas vezes, né? E é impressionante os nossos amigos da melhor idade dançando, a alegria, além de ouvir uma boa de uma seresta. Não sei se o senhor gosta desse estilo musical, né? Mas eu vejo que só ao movimentar, eles se sentem assim, felizes. E esse misto de movimento e felicidade, para quem tem 70 anos, 75 anos, não tem remédio que chegue a esse efeito. Né? Você veja, eu estava analisando a forma de como você se expressa. Nós temos uma expressão corporal. Isso, o corpo fala. Nós temos uma expressão corporal, que muitas vezes é até mais, vamos dizer assim, intensa do que a própria expressão verbal. Exato. Então, o fato de dançar, nós estamos expressando a nossa alegria, nós estamos nos expressando de uma maneira corporal, de uma maneira integral. Então, movimentar o corpo é uma forma muito boa de buscar uma boa saúde. Doutor Sérgio Paulo, a Carla Tavares, ela faz a seguinte pergunta: taquicardia é uma anomalia, é um mal-estar? Temos que nos preocupar quando altera o batimento cardíaco? Carla, taquicardia é uma manifestação como é, por exemplo, uma dor de cabeça. A dor de cabeça pode ser motivada desde uma enxaqueca até um tumor cerebral, né?
Obviamente, a análise das características desse fenômeno, dessa queixa, dessa taquicardia, os fenômenos desencadeantes, a duração, a associação de fatores, isso daí vai permitir ao médico estabelecer, às vezes de uma maneira clínica, pura e simples, a relevância ou não da presença de uma doença cardíaca de base. De qualquer forma, como nós já falamos desde o início, procure o seu médico no sentido de definir melhor esse sintoma. Bom, um outro aspecto também importante é com relação à medicação. Lógico que algumas pessoas hipertensas, elas são obrigadas a tomar um remédio para que possa controlar a hipertensão, a pressão arterial. E existe alguma observação, doutor Sérgio Paulo, com relação à religiosidade, com relação ao horário para tomar esses medicamentos? Isso tem alguma influência? Ou seja, eu vou acordar, vou tomar um café e depois eu tomo um remédio. É bom tomar um remédio para controle da pressão em jejum? Ele é bom ser ministrado com um copo de leite, com um copo de água? Ou essa colocação que eu estou fazendo não tem nenhum tipo de preocupação por parte da pessoa que depende de tomar o remédio controlado? Douglas, sim e não. Existem alguns medicamentos que, obrigatoriamente, eles devem ser tomados de uma maneira muito precisa. Por exemplo, a reposição para a parte de hormônio tireoidiano, ele deve ser tomado em jejum. Alguns medicamentos utilizados para tratamento da osteoporose. Mas com essas exceções que são pequenas, né, o horário em si não é um fator determinante vamos dizer assim, na resposta e na adequação do tratamento. O importante é a tomada diária daquela quantidade de medicamento. Você que toma o seu medicamento para a pressão pela manhã, por exemplo, diurético, nós recomendamos que tome de manhã, porque vai aumentar um pouquinho a diurese, é melhor que você faça isso até às 9 horas da manhã, que você esteja em sua casa. Nós recomendamos, mas se você esquecer, você pode tomar ele à tarde, sem problema nenhum. O importante é que aquela dose daquele medicamento seja tomado naquelas 24 horas. E um parênteses, mais uma vez com respeito à população idosa. Nós temos o que nós chamamos da polifarmácia. O paciente idoso, hoje, ele é muito medicado. Ele toma medicamento para pressão, ele toma medicamento para artrite, ele toma vitaminas, ele toma uma série de medicamentos. Obrigatoriamente, a prescrição deste paciente tem que ser monitorada. Ele não pode, primeiro, ter acesso aos vidros de medicamentos. Os medicamentos dos idosos deverão estar trancados. Ele não pode ter acesso. A dose diária deverá ser oferecida a ele, por exemplo, desses dispositivos que tem para a colocação das pílulas. Coloque ao paciente, o seu idoso que reside em sua casa, coloque a dose diária do medicamento para ele, para que ele tome. Não deixe que ele tenha acesso aos vidros dos medicamentos. Porque é muito frequente, Douglas, o esquecimento. Tomou uma vez, esqueceu, tomou de novo. Ou achou que tomou, não tomou. Ou seja, na medida que ele tenha a sua prescrição monitorada, supervisionada, ele vai ter um resultado melhor e nós vamos evitar os grandes e sérios problemas que nós já nos defrontamos com o uso indevido da medicação. Olha, excelente observação do Dr. Sérgio Paulo Camargo aqui aos nossos telespectadores. Nós estamos quase chegando na hora do final do programa, Dr. Sérgio Paulo, e tem um aspecto das festas. Natal, final do ano, aquele excesso de comida, também de bebida, e as pessoas acabam exagerando. Que dica o senhor daria a essas pessoas, principalmente aquelas, como o senhor diagnosticou, que dependem de medicamento controlado, que são pessoas hipertensas, e é um hábito do brasileiro, doutor Sérgio Paulo, que fala assim, olha, eu tomo remédio, tenho um problema no coração, mas pô, hoje é Natal, né? Então eu tenho direito. E às vezes é aí que acontece o perigo, né? Primeiro aspecto, não há necessidade da suspensão do medicamento. Porque é muito frequente nós vemos, eu parei a medicação porque eu vou tomar o meu vinho, eu vou tomar a minha taça de... Não há necessidade, não há conflito entre o senhor fazer uso do seu vinho, tomar a sua champanhe e fazer uso do seu medicamento. Obviamente com algumas e raras exceções. Primeiro,
Segundo, moderação. É essa a palavra mágica. Moderação. Eu costumo dizer que em uma festa nós encontramos pessoas diferentes, nós nos vestimos de uma maneira diferente, comemos coisas diferentes. Então, curta a festa, esqueça o cardiologista, curta esse momento. Não, é muito frequente, Douglas, nós chegarmos ali em algumas recepções e chegar, olha, o doutor Sérgio está aqui, eu não vou comer isso, aquilo. Não, é para você comer. Hoje é dia de festa. Agora, não faça uma festa todos os dias. É simples, isso que o senhor falou é interessante. Ele falou assim, olha, eu ia tomar mais uma taça, mas o doutor Sérgio Paulo está na recepção, ali no coquetel, fica chato, ele vai pegar no meu pé. As pessoas se policiam nesse Exato. Dia, né? Não, tome. Se for um bom vinho, pode tomar mais uma taça. Agora, não pegue a garrafa. O senhor falou algo importante, né, do vinho. Também eu ouço muito de um cálice de vinho antes da refeição, diz que é bom para o coração, como também o suco de uva, não misturado com água, só mesmo o suco integral. Também procede? Sim, o suco das frutas vermelhas, ele tem um componente que hoje comprovadamente é um fator de melhora em termos da proteção cardiovascular. Então, faça uso do seu cálice de vinho diário e que isso pode lhe fazer bem. Obviamente que é um aspecto, Douglas, que nós abordamos com muito cuidado, porque você sabe que na nossa população os abusos de álcool têm grandes repercussões a nível da nossa sociedade e que nós devemos ver com muito cuidado. Doutor Sérgio Paulo, eu estou chegando, eu tenho poucos minutos, mas o senhor abordou um assunto que daria um outro programa, mas muito rapidamente, com um profissional respeitado que o senhor é. Me preocupa muito, já falei em vários programas, como os jovens estão consumindo bebida alcoólica. É uma coisa absurda. Não como uma forma de pressioná-los ou deixá-los preocupados, mas como um alerta. Esses jovens que hoje consomem de uma forma exagerada bebida alcoólica, eles podem ter problema próximo, ainda jovens, adultos ou melhor, do coração? A Associação Médica Brasileira, ela atualmente, o próximo programa a ser desenvolvido envolve a questão do abuso do álcool. Por isso que nós fizemos essa restrição. Porque, sem dúvida nenhuma, nós vemos os nossos jovens fazendo e o que é mais sério, com a anuência dos pais. Nós vemos muitas vezes festas localizadas em residências e que é permitida o uso do álcool com a presença de adolescentes. Então, o senhor telespectador que faça a festa do seu filho adolescente, não permita que essa festa entre álcool. Lógico. Nós vemos isso. Quer dizer, o álcool, nós temos certeza hoje, a equipe da Escola Paulista de Medicina, que estuda muito a questão da dependência química, é sem dúvida nenhuma a porta de entrada para drogas mais pesadas. Então, o álcool deve ser visto, sim, com restrições muito importantes e com muita atenção em nossa sociedade, principalmente o utilizado pelo jovem. Excelente, doutor Sérgio Paulo. Só uma passagem, eu fiquei assim, meio estarrecido quando eu vi, mas eu não falei nada porque não era da minha família. Recentemente, a questão de alguns meses, o meu filho foi numa excursão, que terminou o ensino médio e tudo mais. Lógico, nós fomos levá-los até a despedida no ônibus. Foram várias escolas. Aí chegou uma hora que eu estou vendo que uma mãe está falando, mas como, filho? Falando da janela do ônibus, né? Eles estavam embarcando. Mas e agora? Ah, vou ter que devolver, mãe. Aí o menino desceu, entregou para a mãe 3 garrafas de uísque. E lógico, se formava ali do lado um grupo de pais, né? Falou, você viu o que aconteceu? Eu falei, o que houve? Nossa, a mãe incentivando o filho a levar o uísque. Como eles iriam embarcar no avião, lógico, o monitor falou assim, não leva bebida alcoólica que isso vai dar problema. Sabe quantos anos tinha o menino? 17 anos, levando só um aluno 3 garrafas de uísque. Com todo respeito, eu posso ser burro, eu posso ser careta. Isso é inconcebível. Sim. Né?
essa criança, esse adolescente, com 20, 25 anos, ele vai ser um alcoólatra. Não tenha dúvida. Nós vemos com muita preocupação a anuência, a complacência do grupamento familiar no uso do álcool no meio de sua residência. Doutor Sérgio Paulo, 30 segundos, uma mensagem para os seus pacientes e os seus amigos, por favor. Queridos telespectadores e meus pacientes e amigos, a medicina hoje tem a oferecer muito no sentido de que você curta a vida em toda a sua plenitude. Não deixe de fazer as coisas que você goste, né? E haja com moderação e agindo dessa maneira, a chance de você acertar é muito grande e de não ter nenhum tipo de complicação. Carpe diem. Viva a vida. Muito obrigado, doutor Sérgio Paulo Camargo, médico cardiologista, participando do programa Hora Geral, conversando com os nossos telespectadores e o mais importante, né? As suas informações, elas precisam ser administradas e executadas, né? Para o bem-estar de todos nós. Amanhã tem mais, a partir das 7 horas da manhã estaremos com o programa Hora Geral. Vem aí o Chico Lascala com o Jornal em Foque, é claro, aquele abraço assim, ó. Um abraço gostoso para você. Tchau, tchau, até amanhã.